pessoal, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Todo mundo está me ouvindo? Sim! Então tá, já falo alto que nem uma louca, né? Ainda vou gritar o microfone e vou matar os ouvidos de vocês. Então, bom, primeiramente, gratidão por todos vocês estarem aqui hoje. Realmente foi um sonho muito, muito interessante, primeiramente da nossa querida Thaisa, que teve essa ideia de fazer o bazar. A nossa ideia sempre foi de unir mais a nossa comunidade brasileira, portuguesa, poder, porque às vezes a gente se fala muito pelo Facebook, né, pelos grupos e tudo mais, e a gente não se encontra, né, geralmente, aqui todo mundo conhece a carinha de todo mundo, mas pessoalmente a gente não se conhece. Então, a nossa intenção é fazer isso com mais frequência. Isso foi possível graças ao apoio de todos vocês que estão aqui hoje. Então, gratidão imensa a presença de todos vocês aqui. E me apresentando um pouquinho, para quem não me conhece, eu sou a Adriana Souza, sou coach de corpo e alma, especialista em floral de bar. Quem já viu meu site, hojeeumesinto.com, se ainda quem não viu ainda pode entrar lá depois para conferir um pouquinho o meu trabalho. A gente vai falar hoje bastante sobre saúde, bem-estar, mas a gente vai falar também bastante sobre a vida de imigrante, adaptação, enfim, todas essas coisas que a gente conhece muito bem, né? Então, vou passar o microfone agora para a Thaisa explicar um pouquinho sobre o trabalho dela. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou muito, muito feliz de ver todos vocês aqui. A minha gratidão é gigantesca. Eu quero agradecer muito a Adriana, a Estela, que abraçaram isso comigo. Estão me ouvindo bem, né? E muito obrigada por estar aqui. Espero que vocês estejam aproveitando, que esteja sendo divertido para vocês. E esse é o primeiro de muitos. A gente quer continuar fazendo isso no futuro. A sensação que a gente tem é que a gente conseguiu juntar uma ideia que a gente tinha, como a Adriana falou. Então, se Deus quiser, a gente vai continuar fazendo isso. Espero que vocês participem nos próximos também. Então, só para quem não me conhece, eu sou a Thaisa, eu trabalho como coach de saúde. Então, eu trabalho com alimentação saudável. Eu ajudo as mulheres a se redescobrirem, a voltarem a se amar, a voltarem a ter aquele amor próprio, né? Então, através da alimentação, da introdução de atividades físicas, eu ajudo as pessoas, as mulheres principalmente, a se reconectarem com a sua autoestima. E hoje, como a Adriana falou, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de bem-estar, da adaptação da vida do imigrante, que a gente sabe que tem vários desafios. E então é isso, agora a gente vai convidar vocês para a gente começar essa conversa gostosa e vai ser uma troca. A gente quer que vocês também participem, então a gente vai começar falando um pouquinho, mas a gente vai abrir espaço para perguntas, principalmente no final, a gente vai abrir uns 5, 10 minutinhos para pergunta também, né, Adri? Mas fiquem à vontade, se tiverem alguma dúvida, quiserem levantar a mão, a gente vai ficar super feliz de responder também, né? Então agora, para começar, para a gente entrar no clima, a Adri vai nos guiar num relaxamento, né, Adri? Então, só para a gente acalmar os ânimos, né? Vou passar para ti, então. Então vamos lá, pessoal, é muita empolgação, né? Comida, todo mundo falando português, roupa, a gente fica muito empolgado. Então, opa, tá dando o microfone um pouquinho, né? Tipo, mais pra cá. Então, assim, só pra... As criancinhas também estão agitadas, né? Porque judiação é calor demais, é muita coisa. Então, todo mundo que tá sentado, quem estiver em pé também pode participar, tá? É só... Sempre que a gente fala de relaxamento, para a gente se acalmar, para melhorar um pouco a questão da ansiedade, o mais importante de tudo é a gente concentrar a respiração no diafragma. Porque, não sei, vocês já repararam que quando a gente, nessa vida louca, né, que a gente leva, a gente respira muito aqui em cima no peito e a gente nem se dá conta. Às vezes você para pensar, peraí, deixa eu ver como que eu estou respirando. Nossa, eu nem me liguei que eu estava respirando muito aqui em cima. E na correria, né, da vida, a gente faz isso sem perceber. Vocês que têm bebezinhos em casa, vocês devem ver a barriguinha do bebê quando ele está dormindo, né? A gente vê a barriguinha do bebê subindo e descendo, porque os bebês, quando nascem, eles já sabem respirar direitinho, né? A gente vai ficando grande, vai ficando adulto, vai entrando nessa vida maluca e esquece de respirar direito. É meio absurdo, né? Mas a gente esquece como que tem que respirar. Então, todo mundo, se puder, descruzar um pouquinho as pernas. Quem estiver em pé não vai cair, tá, gente? É só para relaxar. Então,
concentra a respiração no diafragma, é aqui na barriga, tá? Em vez de respirar curtinho aqui, joga o ar lá para a barriga. Então, todo mundo tenta fechar o olho um pouquinho, respira bem fundo, jogando o ar lá para a barriga. Vai soltando devagar, cada um no seu tempo. Vamos lá, puxando o ar mais uma vez lá na barriga. Mulherada, não precisa ficar com vergonha de ficar com a barriga grande, tá? É só para estufar. E solta devagarinho. Pronto, todo mundo abre os olhos. Quem quiser dar uma espreguiçadinha para soltar o excesso de energia que tá, pode espreguiçar, senão não tudo certo. Todo mundo pronto para a gente falar da pessoa mais importante do mundo, que é como eu sempre falo, que é cada um de nós, né? Claro que quem tem filhote, a gente sabe que os nossos filhotes são as coisas mais preciosas da nossa vida, mas se a gente não estiver bem com a gente mesmo, não tem como, né, dar coisas boas para os nossos filhotes. Então, vamos lá. Thaisa, é com a senhorita. Obrigada, Lili. Então, gente, que delícia esse relaxamento, né? Quando a gente manda esse ar lá para baixo e deixa ele sair naturalmente, parece, é melhor do que qualquer remédio, né? E isso é uma das coisas que eu aprendi com a Adri, é que a gente tem todas as ferramentas que a gente precisa com a gente, né? Então a gente às vezes procura muito coisas do mundo material, coisas do mundo de fora, para nos dar alguma coisa que a gente procura no interior, que muitas vezes a gente não lembra como acessar, mas está lá no fundo, né, Adri? E no final a gente vai fazer mais um relaxamento, mais uma meditaçãozinha curtinha, só para vocês terem uma ideia, quem nunca fez, vai ser bem legal. Então eu vou começar a falar com vocês, eu quero lembrar da questão de que a gente está aqui, a maioria de nós viemos do Brasil, algumas de nós viemos de Portugal, de alguns outros países, algumas de nós tem algumas meninas que são daqui também, mas algumas das coisas que a gente tem em comum é que quando a gente veio para cá, eu acredito que a gente não trouxe na mala só roupa, sapato, bolsa, a gente trouxe também uma expectativa muito grande. A gente veio com muita felicidade de começar uma vida nova, mas a gente também veio com vários medos, com muita expectativa, como eu falei antes. E nessa coisa da gente vir para um país diferente, para um lugar, para uma cultura completamente diferente, a gente não sabia o que nos esperava aqui. Então a gente chega e muda completamente a nossa rotina, né? A gente vem do Brasil sendo uma coisa e aqui a gente tem que, muitas vezes, se transformar em outra, né? Acho que isso acontece com a maioria de nós. E aconteceu comigo também. Então, vou falar rapidinho como foi a minha chegada aqui. Eu gostei muito, eu cheguei no verão, eu estava falando com as meninas e chegar no verão é muito bom, porque a gente vê a parte, como vou dizer, não vou dizer a parte boa, mas aqui no verão é muito bonito, eu acredito pelo menos. Só que quando as estações começam a mudar, a gente começa a sentir outros tipos de sensações. E o inverno que a gente está terminando agora, a gente lembra, a gente sabe muito bem que faz pouco que ainda a gente está no inverno, né? E a gente acaba ficando um pouco mais reclusa, a gente fica um pouco mais, não vou dizer triste talvez também, então a gente tem vários fatores aí que nos deixam um pouco mais fechadas e uma série de coisas. Então quando eu cheguei, e o primeiro ano foi um ano bem difícil, eu não sabia falar francês também, então eu acabei compensando muito no alimento, na comida. Né? Assim como nós mulheres, a maioria, a gente acaba compensando na comida, porque é a forma mais fácil, né? Exato, é onde a gente vai procurar prazer de uma forma fácil? Está ali na geladeira, está do ladinho, a gente está em casa, então é só levantar e pegar, ou ir no mercado e comprar, né? Então, isso aconteceu comigo, eu ganhei alguns quilos e, ok, a minha vida estava se encaixando, eu estava me adaptando, ok? E eu comecei a descobrir que os alimentos eles têm uma função muito, muito importante na nossa vida. Porque se vocês forem pensar, o nosso corpo, ele é composto a partir do que a gente coloca nele. Então, se vocês forem pensar num carro, por exemplo, se você colocar um
combustível que não for de boa qualidade, o que vai acontecer com esse carro? Ele vai começar a dar problema, né? Ele não vai funcionar tão bem assim. Outra coisa que eu descobri foi que o alimento, ele é só uma parte disso, é só uma parte do nosso mundo físico, que nos dá energia, mas a gente tira energia de muitos outros lugares também. Então, a questão é, que outros lugares que a gente está ou não está procurando essa energia? Onde que a gente está buscando obter essa energia? Ok? E, bom, falando sobre bem-estar e autoestima, a relação com a comida é algo muito importante para nós mulheres. Como eu tinha falado antes, a gente acaba descontando ali muitos dos nossos medos, das nossas angústias, da nossa ansiedade, certo? E então, eu acredito que isso aconteceu, ou acontece com alguma de vocês que ainda estão aqui. Então, essa adaptação, ela leva um tempo mesmo. É um processo natural. A gente não vai chegar aqui em 1, 2 meses e vai se sentir de casa, né? Então, o que eu queria falar com vocês hoje aqui, que eu acho muito importante, é que, já que a gente veio para um outro país, a gente deixou tanta coisa para trás no Brasil. A gente deixou família, nós deixamos amigos, deixamos empregos, trabalhos que talvez eram muito bons, que a gente era muito feliz ou não. Talvez a gente fazia alguma coisa que não nos completava. E já que a gente deixou tanta coisa para trás, a gente chega aqui e muitas vezes o que acontece? A gente começa a querer procurar o Brasil de novo. Não sei se com vocês também tem sido assim, vocês começam a talvez procurar por comidinhas que a gente tem no Brasil, que a gente sente falta, ou a gente compara bastante, é natural. A gente sempre vai comparar, né? Então a questão é, será que a gente está se abrindo para esse mundo novo que tem aqui na nossa frente? Será que a gente está se deixando, se permitindo conhecer outras coisas? Que a gente tem muito mais acesso aqui, talvez, do que no Brasil? Então, uma das coisas que eu percebo que me ajudou bastante foi que eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu adoro ir no mercado e descobrir o que tem de diferente e experimentar. Nem todo mundo é assim, tudo bem. Mas eu acredito que é algo muito interessante, se vocês querem ter uma alimentação melhor, se vocês querem se sentir melhor com vocês mesmos, se vocês querem aumentar essa conexão com vocês mesmos. Comecem a procurar o que tem de diferente no mercado, o que pode ser bom. Experimentar mesmo. Porque a questão é, tem muita coisa boa aqui no Canadá, muita coisa com um monte de açúcar, de maple syrup, né? O poutine, fritura, gordura, ok, a gente sabe disso, beleza, né? Mas não é para deixar isso de lado, não tem problema. Pode comer de vez em quando, eu também como. Mas a questão é, tem também muitas coisas boas e que são mais saudáveis, que nos fazem bem, que nos fazem nos sentir melhor. Como eu falei antes, tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo é o que compõe o nosso corpo. Ou seja, se a gente quer saúde, se a gente quer energia, disposição, se a gente quer dormir bem, se a gente quer menos estresse, menos ansiedade, vamos cuidar do que pode estar ativando essas coisas que a gente não quer na nossa vida. Ok? E uma delas, então, a segunda dica, a primeira dica foi, comecem a procurar mais o que tem nos mercados. A gente tem aqui uma gama de mercados e de produtos tão variados. Depois eu posso dar umas dicas para vocês também, de coisas que a gente tem mais acesso aqui, não tem tanto no Brasil, ou, gente, é bem mais barato de comprar produtos saudáveis aqui do que no Brasil. Certo? Se você for comparar, eu acredito que a maioria dos produtos saudáveis aqui são bem mais baratos. A segunda dica é o açúcar. Ai, vou chegar na polêmica. No ponto difícil, eu sei, gente. O açúcar é extremamente viciante. É realmente difícil de largar. E até porque eu não larguei. Eu não sei se alguém aqui já tentou largar. Mas eu acredito que a gente tem que controlar, sim, e procurar pelas opções de açúcar que a gente pode comprar, que a gente pode obter. Por exemplo, ao invés de açúcar branco, tem o açúcar mascavo, que também tem o mesmo número de calorias, porém tem muito mais nutrientes.
Então, além de você continua com sabor, mas você também tem aqueles minerais, aqueles nutrientes, então não é um alimento vazio. Ele tem algo de bom. Outro adoçante gostoso que vocês podem usar é o mel. O maple syrup, o maple syrup puro, ele é um bom adoçante. Ele pode ser usado sim em bebidas, se você quiser fazer alguma sobremesa também. Então é algo que pode ser usado de forma consciente. A gente não vai sair comendo maple syrup de colher, né? Às vezes à vontade. Mas, ok, de vez em quando, né? Ok.